Bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, graça e paz. Deus abençoe a nossa manhã, abençoe esse dia, que o Espírito Santo de Deus possa estar te fortalecendo, que Ele possa estar te conduzindo, te direcionando. Louvado seja Deus. Eu quero dividir aqui com vocês, né, a mensagem do Senhor. O Senhor me fez muito, assim, refletir, né, sobre essa palavra. Deus tem sido tão bom em nossas vidas, tão bom, tão bom. É o ensinamento que a gente tem muito grande com o Senhor, né? Que é assim, independente do que a gente esteja vivendo, passando, os direcionamentos do Senhor para nossa vida, ele precisa existir, a direção dele, sabe? A gente precisa continuar confiando no Senhor, continuar buscando o Senhor, sabe? Não desistir, não desanimar, sabe? Porque a cada dia eu acredito. Porque assim, Deus está me fazendo lembrar, quando eu ainda não estava no caminho do Senhor, e que eu passava por muitas situações, assim, a minha vida não mudava, minha mentalidade ela não mudava, assim. Eu achava que eu estava seguindo, né? Achava que eu estava indo para o caminho certo. Mas a minha mentalidade, ela continuava a mesma, assim, eu não saía, na verdade eu não saía do lugar, né? A gente acha que a gente está saindo do lugar, a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar onde nós estamos se a gente não tiver a direção de Deus, não sai. Na verdade, assim, eu vivi uma vida, uma rotina, mas uma rotina que não tinha um objetivo grande, não tinha um objetivo, assim, verdadeiro. Você está conseguindo me entender? Porque a direção, a gente só consegue chegar aonde Deus quer, até mesmo para aquilo que nós sonhamos, né? Quantas pessoas se encontram, assim, até mesmo numa profissão, né? Naquilo que sonhou, estudou, né? Até pessoas que trabalham em empresas, pessoas que, né? Tem pessoas muito bem sucedidas também que não foram pessoas concursadas, que entrou naquela empresa por uma oportunidade que teve pessoas que, né, foi até mesmo indicadas, mas também se sentem realizadas, né, independente se ela chegou no auge da vida dela, porque tem muitas pessoas que, né, acha que cheguei ao meu auge, mas existe alguma satisfação, né, insatisfação no seu coração, a pessoa não está satisfeita, porque a satisfação e o contentamento só vem do Senhor. Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje eu me encontrei num lugar onde dinheiro nenhum pode pagar. Dinheiro nenhum. Nem com todo o trabalho, nem com toda a busca assim, que eu tinha de acordar cedo, de estar ali. Assim, eu não tinha satisfação, né? Eu estava sempre buscando algo mais, algo mais, algo mais. Por quê? Porque a gente precisa estar nessa aliança, firmada nessa aliança, porque o Senhor ele fez uma aliança, né, com Abraão, ele fez uma aliança desde a fundação do mundo, ele já tinha isso, né? A gente não sabe os planos do Senhor, mas o Senhor já tinha isso sobre as nossas vidas. Deus já tinha um grande propósito na minha vida e na sua vida. E às vezes a gente busca, 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 bate, 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 mas a gente nunca encontra. Porque o único lugar que nós podemos buscar e encontrar é no Senhor. Então vale a gente assim refletir se isso tudo está valendo a pena para a sua vida, né? Porque às vezes tem hora que é preciso a gente parar, né? Tem tudo a ver com a palavra que o Senhor falava comigo aqui. Tem hora que às vezes a gente para, espera a direção de Deus. Às vezes tem hora que a gente precisa parar para ter a direção de Deus, porque continuamos para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, né? Ajeita aqui, arruma aqui, faz ali, vem aqui, busca ali. E parece que a sua vida ela só está só num ciclo, só girando, 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 mas você não conseguiu chegar, na verdade, no grande propósito que Deus tem para sua vida. Mas eu quero deixar essa palavra aqui para você, porque assim, Deus me fez refletir bastante no momento que eu estava meditando na palavra do Senhor. Então, tem hora que a gente precisa parar para a nuvem do Senhor nos dar a direção e o apontamento,
né? Porque assim o Senhor fazia. Porque quando a gente para seguir a direção de Deus, Ele vai nos direcionar para o lugar certinho. Seja Ele num propósito que você esteja vivendo na sua casa, no seu casamento, é para tudo. A palavra de Deus na nossa vida é para tudo. Não existe só um direcionamento só para uma situação. É para nossa saúde, é o médico que vai estar ali direcionando. Hoje a gente consegue, hoje eu consigo ver Deus em tudo, até na boca daquele médico ali abrindo, e eu sei, porque eu já passei por isso, né, de buscar a minha vontade para resolver logo a situação. Aí eu fui lá, saí daquela que o Senhor pediu para eu continuar com ela, fui para outra. Olha que situação que aconteceu, na verdade, né? A médica até falou para mim, você só vai voltar a fazer esse exame daqui a 2 anos. E eu fui nela em novembro, por uma outra situação. Aí de novo ficou batendo na minha mente, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quando eu retornei para quem o Senhor pediu, me deu direção para ir, ainda tinha algo para poder fazer, ainda tinha uma parte no meu exame que estava alterada. Então, assim, essa aqui me deu o direcionamento para 2 anos. Eu ia viver aí 2 anos, mais 2 anos, né? Sofrendo numa situação, sendo que Deus já tinha me dado essa direção aqui. Deu para você entender? Que Deus já tinha me dado essa situação. Então, fica me esperando, espera para o Senhor te dar a direção. Porque eu, muitas das vezes, eu fiz isso. Errei, pedi perdão a Deus e não quero ficar toda hora, Deus me perdoe, porque às vezes eu acredito que o povo também no deserto estava assim, ansioso, temeroso. O povo no deserto se encontrava assim. Então, por isso que a palavra do Senhor vem dizendo, né, que a desobediência no deserto foi grande. Porque Deus, ele parava a nuvem, dava direção para Moisés, aí levantava. Às vezes era de um dia para o outro, mas às vezes era dias que a arca ficava parada. Então, às vezes vai ter dias que você vai ficar ali esperando até Deus te dar a direção, mas vai ter dias que Deus vai te dar a direção naquele dia e no dia seguinte é para você se movimentar. Então, assim, nem sempre o movimento vai ser rápido, mas também nem sempre o movimento ele vai ser vai ser de um dia para o outro. Nem sempre o movimento vai ser, né, ficar muito tempo parado, e também nem sempre o movimento vai ser para você resolver logo de uma hora para o outro. É a gente ficar esperando a direção de Deus. Porque a palavra que o Senhor me dava nessa manhã está em Números 9:18, onde vem dizendo assim: segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficava acampado. E quando a nuvem se detinha, se levantava muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Então, que nessa manhã o Senhor possa nos dar direção, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar nos dando direção, porque foi essa mensagem assim, entrou no meu coração. Eu falei para o Senhor, Senhor, me perdoa, que o Senhor possa me dar a direção, porque às vezes a gente não cuida e fica ansiosos, né? A gente fica ansiosos. E me fez refletir nessa situação. Eu falei, poxa, Senhor, me perdoe, porque o Senhor pediu para eu ficar ali com ela, o Senhor pediu para eu continuar com essa médica, mas aconteceu uma situação que eu marquei outra, entendeu? Porque era longe, o dela é mais longe, o dela é mais caro. Olha só, o dela é mais longe, o dela é mais... Tudo é para dizer não, entendeu? O dela é longe, é mais caro. Mas a palavra que o Senhor me deu foi assim, pode ir, porque eu já dei condições para vocês, né? Não vou ali. Eu vou ali porque aqui é perto de casa, é mais barato e é mais rápido. Então, nem tudo que nos faz parar e esperar, porque às vezes é necessário a gente esperar, entendeu? A gente precisa da direção. Por quê? Porque às vezes é para agir, é para rápido. Às vezes você vai ter que agir e às vezes você vai ter que esperar. Então, por quê? Porque a gente precisa da direção de Deus. Porque se é para agir logo, Senhor, é para fazer logo, porque tem coisas que o Senhor já me pediu que é para ontem, que é para agir.
entendeu? E tem coisas que o Senhor fala, é ali que você vai ficar, entendeu? É ali que você vai ficar, porque foi ali que eu te dei a direção para você ir. E eu voltei lá, e quando eu voltei, eu ainda precisava tomar uma medicação. E se eu não tivesse retornado nela, o que aconteceu? Acabou que eu paguei 2 consultas, adiantou alguma coisa? Quer dizer que eu ainda paguei mais por eu não ter naquele momento obedecido à direção do Senhor. Então, que nessa manhã o Senhor possa te dar direção, sabe? Que a gente possa se levantar para buscar mais ao Senhor, porque Moisés, ele vivia em constante oração, ele falava com Deus. E a oração nada mais é do que a gente falar com Deus. A gente voltar para esse lugar, né, da nuvem de glória, para a gente estar ali debaixo da nuvem do Senhor, sendo direcionado por Ele, para que a gente possa ter, né, paz, tranquilidade, contentamento, porque assim, até quando a gente está no deserto, quando a nuvem está pairando sobre nós, a gente vai ter direção. A gente também não vai ficar parado no deserto. No deserto também tem movimento. Então, o que o Senhor quer que a gente faça? Está no deserto, mas se movimentando, sendo guiado pela mão de Deus. Então, que Deus possa te guiar nessa manhã, possa nos guiar e nos conduzir e a gente ficar em obediência a Ele, porque só Ele pode nos dar a direção para tudo que nós precisamos. É só agradecer a Ele. Muito obrigada, Deus, pela sua misericórdia, porque a sua misericórdia é a causa da gente não ser consumido, porque se deixar por nós mesmos, a gente é consumido no deserto, como muitos foram consumidos no deserto. Muitos morreram no deserto porque não quiseram obedecer a Deus. Então, que a gente possa ser direcionada pelo Senhor e entender que nem sempre a gente está ali perecendo e padecendo no deserto, não porque o Senhor quer que a gente viva ali no deserto, porque o deserto não é lugar de esquecimento, o deserto não é lugar que a presença do Senhor não está. Não quer dizer que você está passando por um momento, pelo deserto, e que a presença do Senhor não está e não esteja aí. Porque o povo esteve no deserto, mas o deserto não foi lugar de esquecimento. Todos os dias o Senhor estava ali de dia e de noite. A palavra diz que à noite a nuvem ela virava a nuvem virava ela uma fumaça de fogo. Ó, louvado seja Deus. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Então, né, quando chegava a tarde, aquela nuvem ficava com aparência de fogo e ela iluminava ali o povo no deserto. Então, até a noite, olha só, o cuidado de Deus com a gente. Então, a gente precisa continuar, né, com a presença dele. A gente não sair, porque quando a nuvem parava, né, a presença do Senhor estava ali. E às vezes a gente vai, né, igual eu fiz, ó, eu fui para aquele lado de lá, eu saí daqui, ó, debaixo da nuvem, debaixo da presença, debaixo da direção, né? E às vezes a gente está sofrendo porque a gente mesmo fez isso, ó. Eu estava sofrendo porque eu fiz isso aqui. Eu queria rápido, eu queria resolver rápido. Então tem dias que vai ser rápido, tem dia que vai ser, mas aí a nuvem vai estar direcionando e acompanhando a gente. O que não pode é a presença sair. O que não pode é a nuvem sair, é a mão de Deus sair sobre nós. E muitas das vezes não é a nuvem que sai, não é a presença que sai, é a gente que sai debaixo da nuvem. Então, não vamos deixar isso acontecer conosco. Volta de novo para debaixo da presença, volta de novo para debaixo da nuvem e Deus vai nos conduzir para o lugar melhor, né? E existe um lugar de arrependimento para mim, para você, um lugar de perdão e um recomeço para as nossas vidas. Existe um lugar para a gente começar de novo. Graças a Deus, né? Deus, Ele é maravilhoso, é só agradecer a Ele mesmo. Então, que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.